Altamira, Pará, dia 8 de maio de 2023. Faltam 6 minutos para as 11. 6 minutos para as 11 horas. E o excesso de calor em Altamira, na zona urbana, existe em função do que nós estamos vendo aqui. Uma das causas: calçadas largas, sem o componente arbóreo, sem arborização, com muito espaço no solo urbano, na parte aérea. Infelizmente, a média em Altamira é essa. Infelizmente, bairro novo, bairro tradicional, bairro bebê, o bairro que está engatinhando, áreas que são destinadas a loteamento, que não tem projeto de arborização prévio. E olha aqui o que é que acontece, o que aconteceu: excesso de calçada, a árvore morreu. É isso que dá o excesso de calçada, não só aqui em Altamira, no Pará, mas em todos os municípios brasileiros. Não existe arborização porque excesso de calçada, as árvores morrem. Olha aqui. E se nós temos esse exemplo, por que prosseguir no erro? E agora nós necessitamos fazer diagnóstico junto com os jovens, com os universitários, professores que têm mestrado, PhD, doutorado, né? Sim, graças a Deus, nos IF, nas universidades estadual, federal. É necessário sair das quatro paredes, da construção vertical de conhecimento, e vir para as ruas com esses jovens, um planejamento, uma programação mensal, diária, para se detectar, identificar através de diagnóstico, ministrar, passar trabalhos para os jovens e fazer uma proposta inter e multidisciplinar. Muitas vezes se coloca os jovens nas salas abarrotadas de tanto aparato de informática, mas para que a economia tenha prosperidade, nós necessitamos e dependemos do meio ambiente rural e urbano, de ecossistema equilibrado. E aqui não é diferente. Essa artéria, olha a largura desta calçada. Isso aqui vai de um quarteirão a outro. É uma contramão. O Brasil, nós estamos aqui a poucos metros do rio Xingu, da zona de mata, e a cidade está se acabando em excesso de calor. O que falta? É educação ambiental. Olha aqui as calçadas largas. Tá aqui. Infelizmente, não temos uma proposta científica, sistemática, resiliente, multidisciplinar, interdisciplinar, trabalhando com a construção, entre aspas, do capital social, fecha aspas, com vistas a formatar, através de sensibilização, o homo ecólogo, entre aspas. E o capital é próprio. Nós temos um alto capital próprio, que vale mais do que cifras de somas de milhões de dólares que o Brasil recebe de outros países. É bom, né? Receber, ninguém vai negar. É necessário sensibilizar as pessoas. A Universidade de São Paulo, de São Carlos, já fez um trabalho a cor escura de fachadas que são pintadas com a cor escura. Aí ela acumula
98% do calor, libera só 2% e a temperatura da superfície da cor escura pode atingir 91 graus centígrados. Agora imaginemos uma cidade como Altamira, que está a 3 graus de latitude. A cor vermelha otimiza o excesso de calor local, urbano. A cor azul é necessário se redimensionar esses critérios. Existe uma profissional na USP de São Carlos que há mais de 10 anos ela vem pesquisando nessa área. Ali nós vemos outra infraestrutura com a cor azul que otimiza e intensifica a geração de calor. Em Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, Deus usa para puxar nossa orelha, alertar que Deus colocou a gente no Jardim do Éden para lavrar e guardar. Construir casa, residências, é lavrar, é para sobreviver, é usufruir de um patrimônio que é uma residência, mas guardar. Olha aqui, ó, uma espécie arbustiva blindada na base. E ali nós vemos uma senhora, outra que vem com uma sombrinha aberta ao longo da calçada, excesso de calor, falta de sombreamento, então a sensação térmica é desagradável, infelizmente. Olha aqui, continua. Se andarmos em Altamira não é diferente. E há um grande déficit de arborização numa cidade que pertence ao ecossistema de floresta amazônica. E aí deveria ser o seguinte: Altamira deveria ser um cartão de visita. Altamira deveria ser uma das cidades no Brasil mais arborizadas, para o povo vir para cá e aprender. Olha, Altamira tem muita árvore. Não, é porque, por que é assim? Porque o povo mora perto do rio Xingu, aí conhece o que é floresta, é por isso que as cidades são arborizadas, larga, olha aí, ó. Mas não tem arborização. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Poluição sonora urbana sendo contornada com o uso de quebra-vento arbóreo no perímetro de rodovia estadual e na zona urbana. Muitas casas aí, são residências. E esse modelo de preservação ambiental, ele é maduro, graças a Deus. E aqui a gente observa o clima estabilizado, as casas. E ali nós temos uma árvore com farto dossel, com caule com um bom diâmetro, árvore madura. E no outro lado oposto nós temos o mesmo perfil. Sempre a presença de quebra-vento. Vocês percebem que o vento incide sobre a copa das árvores e cada folha, cada galho funciona como um ventilador, distribuindo de forma equilibrada o vento no meio ambiente. E impede também que o ar fique quente e seco, porque quando a região urbana não é vegetada com esse amadurecimento de componente biótico, o calor em excesso provoca enfermidades que são dispendiosas à população da zona urbana. E aqui ainda tenho uma caminhada aqui de 3 ou 4 horas. Graças a Deus, é apenas uma parte do que existe aqui. Olha, vocês estão vendo aquela casa, tem 2 veículos ali na frente da garagem, mas na frente tem uma árvore madura, na outra casa existe outra árvore. A casa da frente também tem outra árvore madura.
E ao lado da casa nós temos arbustos. E no fundo vegetação. Aqui quem fala é Dacilton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América. É dia 29 de agosto de 2022. O perímetro urbano em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. As residências, aqui é a zona urbana, e lá por trás daquelas casas tem a barreira vegetal, que é formada por componente arbóreo diversificado. E esse perfil é o perfil mantido pelos norte-americanos. Sempre as casas são intercaladas na frente e no fundo com árvores. E o sereno, o orvalho, até 11 horas da manhã essa umidade é liberada gradualmente para a atmosfera, o que permite uma sensação térmica agradável, amena. E vocês observam que sempre o componente arbóreo eles respeitam. Essa casa aqui, ó, e a outra residência, elas estão cercadas com o componente arbóreo diversificado. E aí, isso aqui é uma rua, essa rua, ela prossegue aí, né, para a frente, e sempre da frente das residências tem árvore. Ali vocês estão vendo aquela faixa de árvore lá à direita, lá na frente, aquele corredor. Esse é o modelo de preservação ambiental que no estado da Geórgia os norte-americanos adotam. E olha aqui um exemplo de consciência e educação ambiental. E essa consciência, ela existe em diversas faixas de poder aquisitivo. Aqui existem bairros que são mais, assim, como se diz aí no Brasil, popular, mas a consciência é essa, de sempre manter calçada intercalada, como vocês estão vendo aqui, com gramado, e para diminuir o percentual de solo impermeabilizado e permitir a infiltração da água no solo, que vai garantir o reabastecimento do lençol freático e vai impedir as enchentes. E essa proposta aqui, eles não utilizam somente o meio-fio, utilizam essas calhas que coletam a água da chuva e fazem o possível para manter limpo as vias públicas, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. 29 de agosto de 2022. Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, ó, é utilizada para fazer a manutenção das áreas verdes nas residências aqui em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, em todas as regiões. Então a tecnologia é patente aqui. Vocês estão vendo que são diversos tipos de equipamento. Tudo é mecanizado, mas a preocupação é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui, são diversos tipos de equipamento, e esses equipamentos são utilizados na manutenção das áreas verdes aqui nos Estados Unidos. O que não falta aqui é tecnologia. Esse equipamento aqui é utilizado depois que é feita
a poda da grama para soprar e jogar a grama no local, o corte, né? A grama cortada no local adequado. E aqui tem outros equipamentos. A carreta é acoplada a uma caminhonete, cabine dupla. Então vocês estão vendo aí como que a sociedade norte-americana tem um equilíbrio harmonioso com o meio ambiente. E aqui a manutenção é paga. São empresas, microempresas que prestam serviço para fazer a manutenção de parques e jardins. Graças a Deus. Esses equipamentos, aqui nós temos 2 cortadores de grama. Esse equipamento aqui é utilizado para cortar grama. Essas empresas é que geram o emprego aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali a escada. Ela é utilizada para fazer a poda das árvores, corte de galhos e seleção de árvore para compor a arborização. São muitos os equipamentos. Isso aqui é a rotina de manutenção das áreas que são urbanizadas e são arborizadas. Aqui são os serviços, né, que são prestados. A empresa é a manutenção residencial e comercial. O que a gente vê muito trafegando nas rodovias aqui são esse tipo de equipamento. Então, a tecnologia ela pode garantir o equilíbrio ambiental quando ela otimiza o ciclo da água e o componente arbóreo diversificado. Tá aqui, né? Graças a Deus. Essa é uma região de cruzamento de rodovia estadual. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 29 de agosto de 2022. Graças a Deus. É da Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte. Dia 21 de agosto de 2022. Estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade. Componente arbustivo também em grande quantidade. E o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão. A 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus. E a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem o asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona
rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. A paisagem que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam o excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, aqui do bom, né? Graças a Deus.
E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jiquiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano. E macro-drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem. E ali nós vimos manilha para drenar água. Mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui. E o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui que o meio ambiente dá. Copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea. E são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado... Altamira, Pará, 9 de maio de 2023. Muita calçada, solo urbano impermeabilizado. O componente arbustivo está numa situação de manejo inadequado. Esse anel de concreto armado, essas pedras aqui, tudo isso promove o superaquecimento do ar. A planta não desenvolve, o sistema radicular não avança, não prospera, a parte aérea fica inibida e surgem insetos sugadores ou então enfermidades devido à debilidade dessas espécies provocada por excesso de calor. É necessário entender o seguinte, que os vegetais Deus fez e necessitam de solo com baixa temperatura, ou temperatura adequada, evitando que elas venham fechar os estômatos
Quando há excesso de calor no solo tropical, a água aquece no solo, a planta ela respira pelas raízes, graças a Deus, e o que vai acontecer é que o sistema radicular não vai ter acesso a oxigênio, porque a água em solo quente tropical fica em estado gasoso. E aqui nós temos uma espécie arbustiva que vai morrer devido a este manejo sem sustentabilidade, excesso de calor. O ficus vai morrer. É necessário quebrar esta calçada e plantar grama e amendoim forrageiro, porque a grama ela vai gerar a oferta de carbono no solo através das folhas quando caírem sobre o solo, e o amendoim forrageiro vai otimizar no solo o ciclo do nitrogênio através das bactérias nitrificadoras que ficam em sociedade com o sistema radicular do amendoim forrageiro. A intenção é uma intenção que procede, mas está fadada à falta de prosperidade. Olha aí, o ficus está morrendo. Aqui, ó, esquenta, isso aqui esquenta. E é necessário entender que o vegetal ele necessita de manejo ecológico, seja na zona urbana ou na zona rural. Aliado a isso, cores que armazenam muito calor. Essa cor preta armazena 98% da luz do sol e reflete somente 2%. E nas horas de maior intensidade de luz do sol, essa superfície vai para 91 graus centígrados, o que é uma situação inadequada, um microclima altamente nocivo para a espécie arbustiva que está aqui plantada nestes caqueiros. O recipiente da cor preta otimiza calor, o sistema radicular vai morrer e consequentemente o vegetal, ou os vegetais. A calçada pintada de preto, ainda que tivesse árvore, não é conveniente plantar, porque acumula 98% do calor da luz do sol e vai para 91 graus centígrados a temperatura da superfície. A parede metálica é pintada com cores que otimizam a formação e a geração de calor. A vizinhança, a calçada, impermeabilizando o solo urbano sem arborização. Infelizmente, este é o panorama que vai contribuir para a quebra da economia urbana de Altamira, Pará, e também dos demais municípios que possam ter este mesmo perfil de falta de projeto de cidades sustentáveis. Aqui nós temos um contraste: espécie arbustiva cultivada que tem o fundo, a parede metálica pintada de preto, e esses vegetais estão num microclima que não permite a contento o deslanche, a performance dessa estrutura vegetal. É necessário substituir esta parede por um material que não aqueça, uma cor mais clara, e utilizar uma espécie herbácea que vimos no vídeo anterior, que é plantada em muros, em paredes. Imaginemos essas espécies aqui arbustiva tendo por trás uma cobertura vegetal herbácea
como nós vimos no vídeo anterior. Essa fachada aqui, fachada metálica, cores escuras, otimizando o calor, e piso de cor cinza que aumenta o calor, e estacionamento. Imaginemos, a cor do muro é uma cor que otimiza o aumento da temperatura local. O veículo vem com um motor superaquecido, é estacionado aqui, libera calor. O piso, que deveria ser um gramado intercalado com calçada no estacionamento, está coberto com brita, que aquece. A luz do sol bate aqui e aquece. Toda a estrutura é metálica. Devemos otimizar a oferta de ar úmido na zona urbana de Altamira e plantar espécies que podem ser intercaladas, uma cerca viva, uma árvore ou árvores de porte baixo aqui dentro, que não venha comprometer o estacionamento, pois a cactácea monopoliza a armazenagem de água, enquanto que os outros vegetais têm uma capacidade de liberar com maior eficiência a água em forma de vapor para refrigerar o ar, o microclima local. Imaginemos quantos metros quadrados uma cidade do porte de Altamira tem, com superfícies pintadas da cor escura, que armazena 98% da luz do sol, reflete somente 2% e pode levar a temperatura de superfície a atingir 91 graus centígrados, conforme pesquisa da USP de São Carlos. É necessário que a Secretaria de Meio Ambiente venha fazer um trabalho junto com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Altamira, Pará, fazendo um trabalho de educação ambiental, leitura e interpretação do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ficamos com o salmo de número 37, graças a Deus. Casas com uma boa construção arquitetônica, mas prevalece sempre o componente arbóreo diversificado. Essa é a escola ecológica aqui de Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. Vocês estão ouvindo o barulho de tecnologia, motor. O que não falta aqui é equipamento. É resultado de tecnologia. Isso aí é para manter esse padrão ecológico que existe aqui, ó. Vocês estão vendo grama, a parada, eles têm máquina para cortar árvore, podar árvore, para fazer o manejo sustentável da zona urbana. Vocês observem aqui que tem, olha aqui, ó, casas, são casas de grande porte, mas aonde existe casas mais populares, essa é a mesma proposta ambiental, que é o nome da rua. Vocês podem acessar na internet esse endereço e no Google vocês vão visitar esse bairro aqui, né? Então aqui, ó, existe até cactácea aqui, ó, tá vendo? É uma cactácea, mas aqui não vai virar sertão porque existe um equilíbrio de vegetação. Nós temos aqui uma cerca viva, ao invés de muro. Esse que deve ser o padrão, não é isso? Aqui, se você deixar nesse gramado aqui uma bicicleta, qualquer objeto fica aí, ninguém pega. Então
Aí no Brasil ainda existe isso, as pessoas não querem fazer urbanização e com arborização aqui, semelhante aqui, porque tem medo do ladrão se esconder nas árvores. Aí é outra cultura, né, que é terrível. Enquanto houver corrupção no país, impunidade de político corrupto, a sociedade vai viver sempre com medo. Aqui não, o pessoal não tem medo de ladrão, porque não existe essa cultura de ladrão se esconder aqui. E aqui pode plantar um pé de maçã, outra fruteira aqui, ó. Mas ninguém vai pegar, ninguém vai roubar o que é alheio. Então vocês estão vendo que o muro, ele na zona urbana aumenta o calor, porque concentra calor. Então uma cerca viva dessa aqui, ó, é um modelo. Existem algumas propriedades aí no Brasil, na zona rural, que tem cerca viva. Mas já está acontecendo o contrário. Na zona rural já estão enchendo de muro. O que provoca o aumento do calor, armazenamento de calor durante o dia, reflete calor, aí vai usar ar-condicionado na zona rural. E à noite libera calor, o muro. E aqui não, aí. Essa cerca viva, ela vai liberar umidade e temperatura amena. Agora veja, olha o tamanho dessa casa aí, essa casa é de andar. Mas aqui não existe essa cultura de pegar o que é alheio, né? Agora ali, ó, graças a Deus. Lá a gente observa o veículo carregando a sobra de poda. Então, esse barulho que nós ouvimos aí é justamente de tecnologia, mas que é utilizado em benefício do meio ambiente. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade de poder fazer esses vídeos em loco, para que a gente compartilhe informações, o conhecimento de todas as nações, algumas, né, que Deus dá a oportunidade de a gente visitar, se não todas, mas algumas, que essas nações se preocupam com a situação dos biomas brasileiros, com razão, tá aqui. Quem quiser que venha ver aqui. Por que a comunidade norte-americana se preocupa com a preservação da floresta amazônica, do Pantanal, dos biomas aí no Brasil? Então está aqui, o padrão é esse. E eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade. Isso aqui parece que está na zona rural, mas aqui é zona urbana. Nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza,
o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Nós percebemos que o lixo, ele entope essas tomadas de água, de chuva, drenagem, e provoca o entupimento dos bueiros. E para isso nós devemos evitar jogar lixo no chão. Existe campanha de catagem de lixo com a sociedade, mas é necessário fazer educação ambiental na zona urbana para evitar jogar lixo. Esse lixo aqui, quando chove, aqui entope as bueiras e promove enchente. Aqui, olha, o lixo é jogado aqui, ó, e vai ficando, acumulando, tá aqui, e provoca a formação de enchentes. A necessidade de se aplicar, vivenciar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para que possamos ter um ambiente ecologicamente saudável e arborizar as calçadas, as ruas de Altamira, evitar essas cores que otimizam a geração de calor na zona urbana, essas cores, a cor preta, calçadas pintadas desta cor cinza, que também acumula calor, e estacionamento, ao invés de cactáceas, devemos plantar espécies que otimizam a umidade no ar e diminuir a geração de calor. Devemos otimizar nesses estacionamentos ar úmido, estrutura arbórea, arbustiva, herbácea. E o solo urbano, quando vai sofrendo alto impacto ambiental, ele vai aridizando, e essas espécies cactáceas, como o mandacaru, elas vão substituindo a paisagem. E aqui nós temos um sertão na zona urbana, né, assim? Porque já está se construindo um sertão muito solo impermeabilizado ou solo coberto com pedra, com brita, esquenta, aliado à pintura numa superfície metálica que promove excesso de calor. Do outro lado nós temos excesso de cores que armazenam calor, e pode chegar a 91 graus centígrados essa temperatura na superfície das paredes, o que vai aquecer sobremaneira o ar, o meio ambiente, o microclima de Altamira, Pará.